Márcia, quer fazer pergunta, Márcia? Ontem, na aula, né, do primeiro ciclo, falando que todos têm mediunidade, uns com maior, outros com menor grau, mas que, no geral, todos têm mediunidade. Tem espíritos que, encarnados, eles vêm, eu não sei se é uma missão, né, quando você tem em evidência, ou é muito marcante a mediunidade. Se essa pessoa, depois de encarnada, esse espírito, depois de encarnado, resolve, não, eu não vou trabalhar com a minha mediunidade, eu sei que eu tenho um compromisso, sim, e vai cuidar da vida dele. Tem consequências o não uso dessa mediunidade na vida dessa pessoa? Mental, psicológica, física, enfim. Olha, tudo tem consequência. Desde o momento em que nós somos preparados na espiritualidade, e já desde a infância, essa mediunidade ela já vem bem ostensiva, através da vidência, da audição. Isso vai ter consequências futuras, mesmo que o médium não queira, porque ele tem uma tarefa. Vamos colocar como exemplo, todo mundo, acredito que tenha assistido o filme A Vida do Divaldo Pereira Franco. Desde criança, desde novinho, ele vê e conversa com os espíritos. Vamos supor que naquela fase de infância, ele ali tenha rejeitado, a mãe tenha ido em algum, como ia na Igreja Católica, e ali fechasse a mediunidade desse médium. Qual seriam as consequências hoje? A tarefa dele ele não teria feito, ele não teria socorrido os seus algozes, os seus adversários do passado, ele não teria auxiliado aos seus familiares, porque foram auxiliados. Então, tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Mesmo conscientes já na idade mais, assim, já adulta, quando nós rejeitamos a nossa mediunidade, quando nós rejeitamos os nossos protetores, nós ficamos à mercê de espíritos obsessores, dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Então, é importante que a gente trabalhe na nossa mediunidade, que a gente busque a presença dos nossos protetores, evocando-os, chamando o nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores, os nossos amigos, os nossos familiares espirituais. Observa que tudo tem uma consequência, porque todos nós temos uma tarefa. A mediunidade não foi dada para privilégios, de forma alguma. Não é privilégio de ter um Chico Xavier com uma mediunidade daquela. Não, ele veio com uma missão. Um Divaldo com uma mediunidade daquela, como muitos outros que estão aí no anonimato, trabalhando, fazendo a caridade, socorrendo os espíritos, socorrendo de uma forma geral, tanto encarnados como desencarnados. Então, ela é importante, sim, nós trabalharmos. Seja ela uma missãozinha desse tamanho, pequenininha, como uma missão gigantesca. A tarefa é importante. Se ela for pequenininha, é essa mediunidade que nós temos, de intuição, essa mediunidade de evidência, de percepção. Para quê? Para que possamos auxiliar, amparar, socorrer os nossos familiares, tanto encarnados como desencarnados. Correto? Perfeito. Deu para entender? Tudo tem. Se eu rejeito, eu vou sofrer consequências. Se eu digo, hoje eu estou com 67 anos, e estou rejeitando a minha mediunidade, eu vou sofrer consequências. Eu vou abrir uma porta, e esta porta vai permitir que os espíritos obsessores, que os meus adversários, que os meus inimigos possam me atingir de uma forma mais clara.
Se já com a mediunidade trabalhada, com a mediunidade cheia de responsabilidade, nós já sofremos a ação de espíritos obsessores dos nossos adversários, imagina se não a tivéssemos. Entendi. Entendeu? Então, nós temos que trabalhar. Cada um tem a sua missão dentro do seu lar, dentro do seu trabalho espírita, seja ele na casa espírita, seja ele como nós estamos fazendo hoje, na divulgação da doutrina espírita. Porque isso que nós estamos fazendo hoje, eu e Araci, colocando a nossa cara, o nosso rosto à tapa. Porque hoje, como eu disse, nós estamos com 5.000 visualizações. 5.000 visualizações no YouTube. Com 185, até ontem, de inscritos. Se pessoas não quiserem, se pessoas não aceitarem aquilo que nós estamos orientando e instruindo, eles vão vibrar em cima de nós. Então, isso é uma grande tarefa, é um grande trabalho que nós estamos realizando. A Araci, por sua vez, ela se dedica muito mais ainda, porque ela ainda auxilia dentro desses grupos de prece muitas pessoas, muitos espíritos. Então, esse é um trabalho nosso, é através da nossa mediunidade, é através dos nossos protetores, do nosso anjo guardião, dos nossos guias espirituais, dos nossos ancestrais que estão junto conosco e que assumiram conosco essa grande responsabilidade que é a mediunidade. Então, eu vou perguntar, e vocês? Como vocês estão fazendo? Como vocês estão trabalhando? Vocês estão estudando? Porque a mediunidade, só a mediunidade, sem estudo, nós ficamos ao léu. Nós ficamos assim, conduzindo e ouvindo e sendo conduzidos sem conhecimento. Então, quando se diz que sem o conhecimento nós somos cegos conduzindo cegos, isso é verdadeiro. Então, é importante que a gente, não só a gente trabalhe na nossa elevação moral, nos dispondo a nos despir de todos os nossos vícios, das nossas imoralidades, porque nós somos imperfeitos. Dizer que nós somos perfeitos e dizer que nós vamos, ao desencarnar, irmos imediatamente para mundos superiores, eu não vou. Eu acho que eu não vou. Eu vou descer, como eu digo para ser, eu vou descer de tobogã para o umbral, porque eu sou ainda muito imperfeita. Eu ainda preciso dominar, às vezes, o meu ódio, a minha raiva, a fera que eu trago dentro de mim. Então, é um meio de a gente trabalhar isso dentro da gente. Antigamente, quem me conheceu antigamente, eu era de um jeito. Hoje eu estou melhor. Melhorei. Acredito que melhorei uns 60%. Mas eu ainda tenho 40% para arrancar do meu orgulho, da minha vaidade, do egoísmo, das minhas imperfeições, da minha preguiça, da minha ociosidade, sabe, de fazer as coisas e as pessoas criticarem, a gente às vezes não aceita as críticas. Isso nós estamos trabalhando isso dentro de nós. Mas se nós não estudarmos, não buscarmos a orientação dos espíritos benfeitores, não buscarmos através da obra básica, através do próprio evangelho, que é para nós, é aquilo que quando se fala amar ao próximo como a si mesmo, mas se você não se ama, como que você vai dar aquilo que você não tem? Se você não tem um fluido vital, você está doente, como que você vai ajudar num trabalho de cura, como nós estudamos ontem? O trabalho de cura não é só aquele trabalho do médio de cura, mas é o trabalho também do médio passista. Ali ele está fazendo um trabalho de cura.
ele está fazendo um trabalho de cura. E se ele sai da sua casa debilitado, o seu fluido vital já está numa porcentagem baixa, ele está doente, mas ele quer fazer a caridade, e ele vai à casa espírita, e lá ele doa o quê? Aquilo que ele não tem, ele vai, às vezes, poder até doar. Eu não vou dizer que não doe, mas a espiritualidade é maravilhosa porque ela vai ver a boa vontade daquele ser e vai trabalhar com ele de uma forma mais acentuada, doando fluidos vitais a ele e fluido vital à pessoa que está recebendo aquelas energias, fazendo uma transmutação, fazendo um trabalho de regeneração, tanto no médio como naquele que está recebendo o passe. É um trabalho bonito? É um trabalho bonito, mas nós temos que sermos mais responsáveis. Não estou bem? Então, ou eu vou para a casa espírita para receber, ou eu começo a trabalhar dentro de mim, buscando todas as energias necessárias, toda a energia cósmica, a energia do fluido cósmico universal, toda a energia do reino mineral, vegetal, animal, para que eu possa trabalhar. Então, isso é importante. É uma responsabilidade nossa, como através do estudo. Se você não se aprimora no estudo, o que você vai ensinar? Se você não tem o conhecimento da doutrina espírita, o que você vai dar ao seu próximo? Aquele que precisa, aos seus familiares. Se você está ali com a sua família e você não ora com a sua família, você não ensina os seus filhos a orarem, não ensina os seus netos a orarem, como que você vai querer a solução dos problemas? Você, como médium familiar, você tem que ensinar. E para ensinar, nós temos que ter o conhecimento. E para ter o conhecimento, nós temos que ter responsabilidade em tudo aquilo que nós fizermos. Então, é muito importante o estudo. Se você não está estudando, procure um tempo para se dedicar. Procure um tempo para que você possa se instruir melhor. Procure um tempo para você orar. É muito importante. Nós aí estamos deixando todas as nossas aulas, estamos deixando todas as preces para que vocês possam, através desse exemplo, porque é um exemplo que nós estamos dando para que você possa orar. Você está ali ouvindo a voz da Araci, ouvindo a minha voz, ouvindo a voz da Valéria, e você trabalhando em você, você mudando todas as energias necessárias para o seu corpo físico, para o seu perispírito, fortalecendo o seu espírito nesse grande trabalho de prece. Então, isso é muito importante. É muito importante esse conhecimento, essa disponibilidade nossa do trabalho, seja ele material ou espiritual. Olha, Eli, quando a gente não consegue fazer os netos rezar, o que a gente faz? Chama toda a sua equipe espiritual, evoca o anjo guardião dos seus netos, e peça que os seus netos sejam orientados na espiritualidade, para que eles procurem orar, para que eles procurem aprender a orar. Então, intervenha junto ao anjo guardião, intervenha junto aos familiares espirituais, que possam se aproximar, que possam intuir os seus netos, as suas netas, a orarem. Isso é um meio que a mãe, a avó pode fazer aos seus entes queridos. Buscar a família espiritual. Buscar o vô, buscar o bisavô que já está bem, que já está trabalhando. Buscar o anjo guardião e dizer, põe esse meu neto, põe a minha neta para rezar,
para se instruir. Se ela não quer vivenciar a doutrina espírita, que ela procure uma igreja que ela vá buscar a orientação espiritual em qualquer outro lugar, sem determinar aonde seja, para que ela possa crescer. É muito importante isso. Ou que também levem esses espíritos encarnados no momento do seu repouso físico, que eles sejam levados e orientados na espiritualidade. Você mesmo dormiu, eu quero pegar a minha neta fulano de tal, os meus netos assim, assim, e quero junto com o anjo da guarda, não, vamos lá, vamos orar na espiritualidade, vamos aprender, vamos estudar, vamos nos moralizar, vamos crescer. É isso que você deve fazer. É essa a intervenção. Não deu de um jeito? Não, eu tentei uma vez, tentei 2, 10, 20, 100, não deu? Muda a sua técnica. Muda a técnica. Tá? A hora que estiver dentro da sua casa, vamos orar do seu jeito. Quando vocês estiverem dentro da casa deles, aí eles vão orar do jeito deles. Pelo menos eles não vão dizer, minha avó nunca orou comigo, minha mãe nunca orou comigo. Ensine os seus filhos a orar. Ensine. Gostei da ideia. O ensino tem que começar dentro do lar, com o médio familiar, com a mãe, com o pai. É isso que é importante. Paulo, a minha filha, ela está lendo o Evangelho, né? Ela está indo no centro, lá em Curitiba. Mas eles não estão querendo participar junto com ela. E eles não exigem. Eu falei, isso tem que exigir. Vocês são pai. Se são novos, se são ainda pequenos... É adolescente, bem aborrecente ainda, sabe? Está numa idade tão difícil, não tão fácil, não. Mas, mesmo assim, peça aos pais, oriente os pais a chamar os seus anjos, os anjos guardiões dos filhos, chamar os espíritos familiares e levá-los para estudar espiritualmente. Se o pai e a mãe já vão à casa espírita e já recebem toda a orientação, evoca e põe esses filhos para orarem, põe esses filhos para trabalharem espiritualmente. Isso é muito importante. Então, Cida, eu tenho 3 filhos e eu achei, assim, depois de muito tempo, batalhando, graças a Deus, hoje eu consigo reunir só 2. De vez em quando, um sempre, mais 2. Mas o outro não, porque o outro é longe, né? Mas se Deus quiser, tô trabalhando o pensamento, pedindo para toda a minha equipe. Antes a minha filha, né, que foi a parte católica, mas hoje eu vejo que muitas das coisas eu começo a explicar para ela, que outro dia meu genro falou assim, equipe de trabalho, o que é? Quem que está trabalhando com ela? Aí eu comecei a explicar nas orações o que era uma equipe, né, de trabalho. Você tem devoção? Aí comecei, devoção a Nossa Senhora, Maria Santíssima. Mas com isso a gente vai orientando. Eu mesmo, eu sempre falo para minha neta, né, minhas 2 netas, o outro pequenininho, ele não sabe. Mas mesmo o outro pequenininho, pomadinha do vovô Pedro, ele fala pomadinha do coração. Então, eu falo, vamos rezar com a vovó? Ele senta lá, ele fica assim, e ele fecha o olhinho, de vez em quando ele abre, de vez em quando ele fecha. Ele tem 3 aninhos, aliás, 4. Vai fazer 4. Então, aos poucos a gente faz. Mas eu levei, mais de 2 anos e meio. Ixi. Os meus filhos foi ensinado na igreja católica, é isso, sabe? Então, mas eu tenho 5 filhos, eu tenho 3 que ainda eles participam. Não bem muito assim, o Edson é um que ele é mais frequente. As meninas, elas vai no centro, mas os outros 2 estão indo na igreja católica. É trabalhar com os netos, com os filhos, tá? É ter calma, tudo ao seu tempo, todos virão.
Não importa se dura 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas todos se encaixarão e aprenderão. Tá É que bom? muitas das vezes a gente não pode falar a palavra espiritual. São as energias baixas, são aquelas energias mais negativas, são aquelas pessoas mais assim, que às vezes chega perto da gente e deixa a gente um pouco cansado. Isso daí são umas energias. Se a gente falar que isso daí é espírito, que é isso, que é obsessor, que é não sei o quê, misericórdia. Então a gente tem que muitas vezes, Cida, trazer eles para perto e aos poucos eu estou explicando na hora das orações um pouco do que eu aprendo aqui. Mas devagar, a gente tem que ser com outras palavras, porque se a gente entrar com solo, aí vai ficar meio complicado, né? Mas a gente está aqui, estamos para aprender, né? E bora lá, né? Vamos lá, evocar. É que nem eu sonhei essa noite com um cobra, Eli do céu. E era aquela cobra preta, assim, que vinha, assim, eu, a misericórdia. Eu falei, tira esse bicho, tira isso. Aí eu comecei a evocar e pedir, porque eu estava numa paura lascada, porque eu tenho paura de cobra, não posso nem ver na televisão. Aí eu lembrei daquela cobra que apareceu na novela, sabe, que saiu do barco. Então, aquilo lá me sufocou, me deu um monte. Então, eu comecei a trabalhar. Rose, é muito importante quando nós sonhamos com coisas que nós tememos. Então, é importante porque os nossos obsessores, os nossos adversários, vão usar dessa idioplastia para nos amedrontar, para causar danos, para causar pânico, para causar o desequilíbrio. Então, chame a sua equipe espiritual e peça para recolher todos esses espíritos que apareceram ideoplasticamente através dessa fisionomia da cobra, né, daquilo que você tem medo. Então, nós temos que trabalharmos nisso, trabalharmos nessa magnetização, nessa transformação desses espíritos. Então, é muito importante isso, tá bom? Joia. Obrigada. Foi o que eu pedi mesmo para desintegrar, desmaterializar. Eu chamei tudo quanto eu falo que eu sou uma Eli de vez em quando, que nem diz a Dani. A gente tem que evocar. Eu falo, vamos brigar, né? Vamos estar aqui. A gente tem que brigar muitas vezes com a gente mesmo, né? A gente tem que usar. Mas tá bom. Graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus nós estamos nesse de vez em quando ainda eu na lama fluídica, eu meio que me embaraço, viu, Eli? Ah, é? Eu abro a bacia das almas embaixo da minha casa, aí eu abro a bacia da regeneração, da consolação, da redenção, aí eu peço que vai a 10.000 metros abaixo, que o magna do fogo, aí eu chamo Exu Tatá, que ele vem com aquele fluido, né? Com aquele fluido para poder queimar todos os fluidos, todos aqueles irmãozinhos que eu vou recolher, que eu faço isso, que eu faço aquilo. E aí, no fim, depois eu higienizo, né? Vem com as águas, pede capção dos 7 mares. E aí, às vezes, aí eu falo, meu Deus, e agora esqueci da lama fluídica. Aí eu porque não houve necessidade, Rose. Porque não houve necessidade. Porque quando há necessidade, você logo já monta ela sem problema. Então, mas eu não monto dentro dessa bacia, eu monto ela separada ou é lá dentro, lá no fundo mesmo? Pode montar ela separada, onde você quiser, quer montar ela, a consolação, a regeneração, a redenção, e montar essa lama astral, essa lama que vai desintoxicar, você pode montar ou embaixo ou do lado, não, isso não importa. De forma alguma. Antes eu colocava ela do lado, mas só que eu nem sabia, assim, do lado da minha que está lá abaixo da minha casa. Então tá ótimo, tranquilo, sem problema. Eu sempre coloquei ela do lado, às vezes eu pedia para terra roxa, para terra vermelha, sabe, para terra verde, para poder arrancar os metais pesados. Isso, e vou fazendo. Então tá bom. Aí depois de lá que está tudo limpo, aí eu encaminho para as colônias, né? Para a minha colônia espiritual, lá no Oceano Pacífico, aí eu falo na minha colônia rosa, com as flores rosas, né? Aí eu falo que vocês vão ser amparados, aí nos hospitais, no educandário, nos reformatórios,
E aí, depois eu sinto como uma tampa que está fechando, agradeço toda a minha equipe, e assim. Dona Eli, ó, tem até sorte. Minhas duas filhas são espíritas, frequentam de São Paulo, tem a menininha de 10 anos, ela leva ela e vai trabalhar e a menina fica lá esperando, e adora. Não sei que graça. Bom, Outra coisa, bem rapidinho. Outro dia eu sonhei, essa semana passada, que meu pai apareceu assim no meu quarto e eu conversava com ele muito, só que eu não lembro. Ele apareceu sério, sabe? Mas perfeito, como se fosse uma pessoa viva. Eu achei tão engraçado, sabe? mas ele veio te visitar, Nilza. Ele veio Né? conversar com você. Talvez você tenha pedido alguma orientação, alguma instrução, precisava da presença dele para te fortalecer, para dar aquela força para você. Então, os espíritos vêm, principalmente os nossos espíritos familiares, quando às vezes nós estamos assim precisando de ajuda. Eles Será vêm. que foi porque eu operei meu olho? Ele pode ter... Pode ser assim, para te dar aquela energia gostosa, para te amparar, para te fortalecer, para te reequilibrar. Fique tranquilo. Ele era espírita, sabe? De sentar na mesa, trabalhar. Então, Ele ele tinha morreu o já faz conhecimento. 43 anos. Então, ele tinha o conhecimento. Graças a Sim. Deus, seu pai veio te visitar. Que Deus abençoe, que Deus ilumine ele. Amém. Bom? Então, tá bom, dona Eli. Obrigada. Obrigada. Então, vamos nós, nesse momento, vamos buscar esta fé. Vamos buscar esse amor divino do Criador. Vamos buscar. Coloque você agora como se você estivesse no alto de uma montanha e você voasse. E você voasse para o universo. E você vai voando, voando. E você passa a estratosfera da Terra. Passe a estratosfera da Terra. Abra os seus braços. Abra como se fosse uma asa, uma águia imensa. E puxe para você toda essa energia cósmica. Puxe essa energia maior do Criador. E clame nesse momento a Deus. Clame nesse momento que Ele lhe dê a força, que dê a energia necessária para que você possa se curar, que aumente a sua fé, que aumente o seu amor, que aumente a sua confiança, que nesse momento você se encha desse fluido curador e rogue nesse momento, Pai misericordioso, Pai amantíssimo, aqui estamos nós, aqui estou eu, Senhor, a te rogar. Permita nesse momento me despir-me, Senhor, de todas as minhas imperfeições, de todas as mazelas, de todos os meus erros passados, Senhor, de todos os males que eu tenha praticado, como homem ou como mulher. Permita, Senhor, que eu venha despir-me de todas essas montanhas de imperfeições, que eu venha transformar, Senhor, que eu venha mudar, que eu venha, nesse momento, fazer toda uma transformação de todo o mal que eu tenha praticado, Senhor, e que este mal, Senhor, se transforme em bênção, se transforme em luz, se transforme, Senhor, em bênçãos a todos aqueles a quem eu machuquei. Misericórdia, Senhor. Eu vos rogo neste momento. Eu rogo ao grande Mestre Jesus. Aqui estamos nós como aquele pai que roga misericórdia, aquele pai que roga pelo seu filho, que somos nós. Nós ainda lunáticos pelas nossas imperfeições, lunático e não sabemos ainda transpor essas montanhas. Nos dê, Senhor, a força, a força. Nós te pedimos a força. Aumente a nossa fé,
aumente a nossa confiança, aumente o nosso amor. Permita que os espíritos consoladores, que os espíritos crísticos, permita que as falanges de Maria, todos os guardiões, que os espíritos responsáveis pelo nosso processo reencarnatório estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo, puxando as nossas orelhas, para que possamos nos transformar, para que possamos mudar, para que possamos tirarmos essa fera interior e transformarmos, Senhor, num ser dócil, num ser amigo, num ser amoroso, Senhor, num ser cheio de fé e de confiança. Nos entregamos a Ti, Senhor. Nos entregamos ao nosso anjo guardião. Nos entregamos aos nossos protetores, a toda a nossa equipe de trabalho, que venham estar conosco. Rogo neste momento aos nossos africanos, toda a falange africana, os nossos pais velhos, mães velhas, os nossos índios, toda a falange indígena, Senhor, aonde estiver, que venham nos auxiliar, os caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, toda a força cangacê, todos os mongóis, todos os legionários, todos os romanos, que venham, Senhor, nos auxiliar, que venham nos amparar, como rogamos aos guardiões, Exu, Senhor, as pombagiras, como rogamos a todos os nosso exército, a marinha aeronáutica, como rogamos aos guardiões, Senhor, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Rogamos nesse momento toda a força, Senhor, dos espíritos guardiões da terra, da água, do ar, do fogo, a grande confradaria dos magos, os monges druidas, dos templários, dos legionários. Chamamos neste momento, Senhor, toda a força dos 7 selos, dos 4 cavaleiros que venham, Senhor, e que venham e que se abra, Pai misericordioso, e que permita que se abra a regeneração, a consolação, a redenção, e que se abra, Senhor, essa lama astral, Senhor, essa lama magnética, Senhor, e que possamos, neste momento, circular, Senhor, em nossa volta, toda a nossa equipe, e puxarmos para dentro, Senhor, e nos colocarmos dentro dessas bacias, desse grande laboratório, e puxarmos todo o nosso orgulho, todas as montanhas de dificuldades que trazemos, Senhor, toda a vaidade, o egoísmo, a maldade, todos os espíritos depressivos, tristes, cansados, oprimidos, todos os revoltados, todos os doentes, os recém-desencarnados, os falidos, puxando todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos católicos, evangélicos, umbandistas, todos do candomblé, todos os senhores espiritualistas, que puxam, Senhor, puxem neste momento todos esses espíritos necessitados, falidos, comprometidos com a sua mediunidade, Senhor, e hoje choram na espiritualidade. Rogo neste momento, Senhor, que todos neste momento sejam envoltos por toda essa energia fluídica, por todo esse fluido cósmico universal dentro de cada laboratório, Senhor. E que esse fluido vai desmagnetizando, desintegrando, dissolvendo, desmanchando todos os males, todos os erros, todas as demandas, todas as maldições, todos os encantamentos, todas as feitiçarias, bruxarias que fizemos, Senhor, que seja desmaterializada, Senhor, que seja exterminada, eu peço, Senhor.
Eu peço para com todos os espíritos a quem eu tenha ferido. Eu rogo aos meus protetores. Eu evoco toda a minha equipe de trabalho, puxando para dentro da consolação, da redenção, da regeneração, da lama, Senhor, puxando todos esses espíritos, desintegrando, desmagnetizando, dissolvendo, Senhor, perispiritualmente, todos os males, todas as maldades, todas as traições, todas as ingratidões, todos os males praticados. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia, que todos sejam libertados de todos os males. Que todos encontrem a liberdade, Senhor. A liberdade, Senhor. Que todos sejam libertos. Eu vos peço, Senhor, a liberdade. Como eu peço a minha liberdade da minha mediunidade, da minha evidência, da minha intuição, da minha percepção, Senhor. Eu rogo neste momento que me liberte de todos esses espíritos a quem eu tenha feito mal no passado. Que eles se libertem de mim em nome de Deus. Eu rogo em nome de Jesus, de Maria Santíssima, que os espíritos vão desintegrando todas as algemas, todas as amarrações, todas aquilo que prendeu, tudo aquilo que foi preso, Senhor. Tudo aquilo que foi amarrado, tudo aquilo que foi enterrado, Senhor, tudo aquilo que tiver na terra, tudo aquilo que tiver na água, Senhor, no ar ou no fogo, tudo aquilo que foi, Senhor, feito para machucar, para matar, para impedir, nós estamos a vos pedir, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta os meus familiares, meus filhos, meus entes queridos. Me liberta, Senhor. Me liberta de todo o mal que eu mesmo tenha criado. De todas as barreiras que eu mesmo, Senhor, pela minha inconsequência, pela minha falta de conhecimento, eu mesmo, Senhor, tenha me prendido. Eu rogo neste momento que seja dissolvido, que seja desmaterializado todas as barreiras, tudo onde eu mesmo me fechei, Senhor, que eu me liberte, que eu me solte neste momento de todo este mal. E rogo neste momento a força da lama astral, Senhor, dessa lama magnética, dessa lama curativa que vai lavando todos os espíritos, encarnados e desencarnados, dissolvendo dos seus perispíritos, dissolvendo dos seus corpos físicos, dissolvendo, Senhor, trazendo, Senhor, as forças magnéticas de cura, trazendo toda os minerais, os vegetais curativos, Senhor, trazendo as águas medicinais, trazendo todas as águas sulfurosas para refazer perispiritualmente, para trazer a paz, a harmonia, envolvendo com fluidos de amor, trazendo, Senhor, o fluido e aumentando a fé, Senhor, em cada alma, em cada espírito, Pai. Pai de infinita bondade, Pai de infinita luz, que a partícula do vosso amor possa envolver-nos a todos nós encarnados e desencarnados, que possamos sentir a vossa presença, Senhor, que a nossa fé, a nossa confiança em Ti seja maior do que tudo e todos, Senhor. Que possamos nos libertar, que possamos, Senhor, encontrar a Ti, Senhor da vida. E rogamos neste momento, pedimos a todas as colônias espirituais, a todos os espíritos mensageiros, todos os tarefeiros socorristas, toda a nossa equipe socorrista médica, os padioleiros,
toda a equipe franciscana, toda a Cruz Vermelha, possam, neste momento, recolher todos esses nossos irmãos. Rogo as falanges, Senhor, de Poseidon, capitão de 7 mares. Rogo as falanges de Mãe Menininha do Gandoá. Rogo as falanges de Padre Cícero, de Martim Lutero, de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, de Eurípides. Rogo as falanges, Senhor, de Allan Kardec, de Francisco Cândido Xavier, para que venha socorrer todos os espíritas, todos os católicos, evangélicos, messiânicos, todos os espiritualistas, todos os ateus, Senhor, todos os nossos irmãos em sofrimento, que sejam levados, amparados e socorridos nas colônias espirituais. Rogo aos seus anjos guardiões, aos espíritos protetores, que possam aliviar de todas as suas dores, acalmando, serenizando, instruindo-os a todos eles, para que eles possam, Senhor, evoluir, crescer, trazendo, Senhor, muito amor, muita paz, muita calma. Deus de infinita luz, que as falanges amigas, que as colônias espirituais possam receber todos esses nossos irmãos, todos esses espíritos, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por todo esse socorro. Obrigado por passar por todos os lares de todos os nossos companheiros e companheiras. Rogo neste momento, Senhor, por todos os protetores, anjos guardiões e espíritos familiares, que neste momento passe por todos os médios, que socorra e traga todo o fluido curador, todo o fluido calmante e pacificador, que as energias curativas possam envolver todos os encarnados, todos os familiares, seus filhos, seus netos, seus entes queridos, toda a sua propriedade possa, nesse momento, ser envolta numa blindagem, Senhor, de paz, de amor, de luz, Senhor, de forças eletromagnéticas, para que somente o amor, a alegria, a felicidade, a beleza, a fartura, a bem-aventurança, a prosperidade ali se faça presente, Senhor. Obrigado, Senhor. E peço neste momento permissão para fecharmos a todos os nossos laboratórios de consolação, a todos esses departamentos da consolação, da regeneração, da redenção, na lama astral, que todos sejam fechados, Senhor, deixando-os todos higienizados, limpos, e rogamos neste momento, Senhor, o nosso eterno agradecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado por toda essa equipe trabalhadora ao nosso lado. Obrigado, derrama sobre todos eles a luz do seu amor. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado aos anjos guardiões, aos espíritos familiares, a todas as nossas equipes de trabalho. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. E neste momento, rogando a Ti, Senhor, a sua bênção, que o Senhor nos ilumine, permita que no momento do nosso repouso físico, possamos sermos levados à espiritualidade, para estudar, para trabalhar espiritualmente, nesse grande aprendizado, Senhor. Que o Senhor esteja em nossos corações, que o Senhor aumente a nossa força, a nossa coragem, a nossa fé, o nosso amor. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. E assim, nós damos por encerrados todas as nossas atividades da noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe hoje e para tudo e todos. Que assim seja.